Oi, gente. O canal do Samuel Borelli é youtuber progressista, amigo nosso que já esteve aqui no canal, eu já estive no canal dele, teve o seu canal desmonetizado. Eu vou, pelo menos por enquanto, pode ser que a situação se modifique nas próximas semanas, mas nesse momento o canal dele está desmonetizado. Eu estou fazendo esse vídeo em solidariedade a ele, para explicar a situação e também falar com vocês que nós precisamos todos nos unir nesse momento, os canais progressistas, porque a questão não é só da monetização em termos de ganhar dinheiro. Quando um vídeo nosso é desmonetizado, ele, em geral, não é distribuído para além dos nossos seguidores, então a gente não alcança muitas pessoas, isso limita o alcance e isso dificulta que a gente passe as mensagens progressistas, mensagens a favor da classe trabalhadora. Eu aqui no canal, vocês sabem, defendo muito a ideia de expandir o trabalho cooperado. Então, todas as mensagens que a gente tem, ideias que a gente tem, defesa de concepções e combate ao bolsonarismo, combate ao negacionismo científico, tudo isso é enfraquecido quando na plataforma nós somos desmonetizados e acabamos não tendo o nosso vídeo distribuído na plataforma. E por isso é importante, nesse momento, prestar solidariedade ao Samuel Borelli. Eu vou colocar o link para essa postagem dele no comentário fixado. Peço que vocês vão lá, comentem, deem uma força e compartilhem para a gente fortalecer e para pressionar o YouTube a reverter isso que aconteceu com ele. Que, como vocês vão ver, é um absurdo. Ele diz, o YouTube simplesmente derrubou a minha monetização depois que eu privei os vídeos antigos do canal. Ele tinha muitos vídeos e ele transformou esses vídeos em privados. Depois ele publicou um agora e apareceu isso. O canal usa conteúdo de outra pessoa sem fazer mudanças que agregam valor significativo. Ou seja, o YouTube interpretou que o vídeo dele próprio seria de outra pessoa. Uma coisa completamente equivocada. O Carlito Neto, do canal Historiador, amigo nosso também, levantou a hipótese de que ele ter tornado muitos vídeos privados meio que fez o algoritmo imaginar que se tratava de algum conteúdo suspeito. E o algoritmo, às vezes, não avalia o conteúdo em si, mas avalia meio que o comportamento e faz suposições, muitas vezes equivocadas. Eu já passei por isso aqui no meu canal. Tem vídeos que eu fiz combatendo o negacionismo científico que o YouTube interpretou que meu vídeo estava promovendo o negacionismo, ou seja, eu estava denunciando o negacionismo científico, estava denunciando notícias falsas sobre a pandemia, mas o YouTube achou que eu estava promovendo notícias falsas. E aí eu tive muitos problemas na época, no início da pandemia, isso aconteceu muitas vezes. Então, isso foi o algoritmo, né? A hipótese do Carlito Neto. Uma hipótese do Bruno Silvestre é que a mudança de políticas do YouTube com o fim dos canais de cortes não oficiais e que eles criaram um mecanismo de restrição de postagem de conteúdo, talvez o Samuel Borelli tenha sido pego nessa mudança de política e que isso pode ter impactado ele. É uma outra hipótese do meu amigo Bruno Silvestre, que tem um canal Cidadão Silvestre aqui no YouTube. Mas, independentemente do motivo, as hipóteses tanto do Carlito Neto quanto do Bruno são hipóteses boas, existe um problema central. Ou seja, nós não podemos abrir mão dessa plataforma aqui, porque é a principal plataforma. Nós podemos até postar em outras plataformas. Eu tenho nos comentários fixados, vocês vão ver, eu tenho outros espaços que eu atuo também. E posso, nesse ano, inclusive, expandir. Mas não vamos abrir mão dessa plataforma, porque é uma plataforma muito importante. Mas temos que também compreender essa plataforma e criticar. E olha só, tem uma crítica que muita gente vem fazendo, e eu já fiz vídeos sobre isso no meu canal. Aqui é o Caio Kalinske do Secular Talk, falando dos problemas com relação à mídia independente. Aqui o David Doe. E do que o David Doe, o Caio Kalinske estão falando aqui, e que eu já falei também em um vídeo meu, olha só, eu vou mostrar para vocês o meu vídeo, esse aqui, ó, provado, o YouTube detona mídia independente. O que a gente está falando? O YouTube, em um determinado momento, começou a empurrar as chamadas fontes de autoridade, authoritative news, e olha só, aumentando vozes de autoridade no YouTube, né? E entre essas vozes de
autoridade, isso desde 2017, né? Eles priorizavam conteúdo de voz de autoridade, como CNN, Fox News, Jovem Pan, India Today e o The Guardian. Acredite, o YouTube teve esse elemento de priorizar essas vozes, e a justificativa deles é que nesses canais teria menos chance de ter notícias falsas, de ter as chamadas fake news. E aí eles resolveram, quando o assunto é política, quando o assunto é notícias, empurrar o conteúdo desse pessoal. Isso produziu, até alguns podem ter visto, uma aba de notícias, de política e tal, surgindo no YouTube, e quase sempre ali aparecem as grandes corporações empresariais, e não vão aparecer os youtubers que vocês seguem. Bem, o YouTube basicamente criou um nível diferente para esse grupo de notícias. Mas se o público se unir junto com outros youtubers grandes da plataforma, e eu tenho amizade com youtubers que são grandes aqui na plataforma, e se nós nos unirmos e pressionarmos o YouTube com a campanha, é uma ideia que eu tenho, defendendo que o YouTube trate de forma igual as grandes corporações e os youtubers, como seria isso? Como é que poderia tratar de forma igual? Criar mecanismos, uma espécie de pontuação, em que youtubers que mostram e que provam que são fontes confiáveis de notícias, e que são youtubers que tratam o assunto com seriedade, independentemente do tamanho, mas que tratam o assunto com seriedade, e eles podem criar mecanismos para checar isso, esses youtubers vão receber uma classificação de notícias com autoridade. E aqueles youtubers que publicam notícias falsas, aqueles youtubers que estão, enfim, fazendo coisas mentirosas, estão descumprindo as regras, esses vão para uma classificação gradualmente pior e são menos distribuídos. Ou seja, o YouTube poderia ter um sistema de ranqueamento em que ele analisava como a pessoa se comporta na plataforma, e quem se comporta de forma adequada, independentemente de ser uma grande corporação ou ser uma pessoa atuando independentemente, é respeitada na plataforma. Essa seria uma forma, com transparência, de mostrar, olha, quem está seguindo as regras está sendo, de certa forma, entre aspas, ajudado, ou seja, é uma pessoa que vai ter seu conteúdo respeitado. E aqueles que infringem as regras, não. E segundo esse critério, algumas reportagens da Fox News e da Jovem Pan, por exemplo, deveriam cair na malha fina e se dar mal. Porque existem reportagens publicadas nessas grandes corporações, a gente poderia citar aqui vários exemplos, né? No caso da Fox News, tem um caso de um apresentador que falava contra o uso de máscara, não é? Um apresentador da Fox News, um verdadeiro absurdo, um absurdo isso. Máscara é uma coisa fundamental nesses tempos pandêmicos, mas enfim, um apresentador da Fox News fazendo isso e o YouTube propagandeando, o YouTube deveria ter mecanismos de punir um canal que vincula esse tipo de desinformação. E a Jovem Pan fez a mesma coisa várias vezes, publicando desinformação. Então, tem que se ter critérios claros para respeitar o conteúdo, e o conteúdo de qualidade, o conteúdo que respeita as regras, o conteúdo que respeita o conhecimento científico, deveria, por isso, receber uma qualificação melhor. Eu acho que essa é uma coisa que a gente pode defender e pode pressionar a plataforma juntos para ser uma solução e evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Esse é um problema grave da plataforma e pode prejudicar. Hoje é o Samuel Borelli, mas no futuro pode ser eu, pode ser o Carlito Neto, pode ser o Meteoro, pode ser o Henri Bugalho, enfim, outras pessoas podem ser atingidas por essas práticas, e as práticas dele favorecendo as grandes corporações podem prejudicar todos nós, e pior, prejudicam as chances de ideias alternativas, ideias que são contrárias aos interesses das grandes corporações empresariais ganharem espaço. Mas aí, os youtubers grandes têm que se reunir e, além deles, o público, vocês,
tem que abraçar essa causa e nós temos que fazer isso em uma causa para a gente pressionar a plataforma. Porque se nós fizermos isso juntos, youtubers grandes e o público, principalmente o público, quem está assistindo a gente, se vocês se mobilizarem, eu tenho certeza que o YouTube vai se dobrar e vai flexibilizar essas políticas, né? No mais, toda a minha solidariedade com Samuel Borelli. Espero que em breve o canal dele esteja remonetizado e ele postando os vídeos normalmente, porque ele é mais uma dessas forças que nós estamos todos juntos em 2022 e nós vamos precisar de todo mundo lutando contra o bolsonarismo. E Samuel Borelli é uma dessas pessoas que está junto com a gente nessa luta contra o bolsonarismo e a favor de uma sociedade mais democrática, mais justa. Enfim, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. Eu posso abordar mais isso. Tem vídeos meus, eu vou colocar os links no comentário fixado. Tem vídeos meus explicando toda essa questão em maiores detalhes aqui no canal, A Nova Máquina do Tempo. Então vocês podem checar meus vídeos sobre esse assunto em que eu destrincho em maiores detalhes para quem quiser saber. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.